Seja bem-vindo a mais um vídeo do projeto Nos Passos de Emmanuel, que consiste em leituras dos livros da coleção Fonte Viva, livros de Emmanuel na psicografia de Chico. Este é um projeto do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais, e o meu nome é Ricardo. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 135 do livro Vinha de Luz, que tem o título de Paz. Mas antes, gostaria de lembrar você para conferir, se o seu sininho está acionado, se você vê se deu joinha, dá o joinha, senão você esquece, porque isso vai ajudar a impulsionar o alcance do canal e vai chegar para mais pessoas essa mensagem. Desde já eu agradeço. Vamos ao texto. Vinha de luz, paz. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito sempre que o homem e a mulher lhe compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados neste particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos deste teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da nova era, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. O texto começa dizendo: assumir compromissos na paternidade e maternidade constitui engrandecimento do espírito sempre que o homem e a mulher lhe compreendem o caráter divino. Ou seja, essa missão de ser pai, de ser mãe, ela precisa ser sempre pensada, sempre entendida como uma missão que nos é dada, nos é confiada por Deus. Porque este processo, ele é todo direcionado por Deus. Então a gente está ali trabalhando a serviço de Deus, buscando a nossa evolução com a do próximo, no ambiente de família. Então, essa missão, no todo dela, na sua complexidade, ela é uma missão divina. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas
relativamente a esses sublimes atributos. Mas apesar dessa incumbência divina, essa oportunidade, essa missão, muitas pessoas estão afastadas dessa responsabilidade, elas não estão buscando a espiritualidade e entender com isso, ter uma visão clara de que nós somos espíritos, estamos aqui para a nossa evolução e para contribuir com a evolução do outro e com a evolução coletiva. Então, adoecidas pelo egoísmo, elas seguem pensando apenas em si mesmas. Elas buscam o interesse pessoal e cegas para a sua própria evolução e a oportunidade que tem estar aqui e realizar aquilo que precisa ser feito. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Então, quando as pessoas vão buscar apenas prazeres materiais, o termo aqui é fantasia ruinosa, né? Isso mostra que perde as noções de humanidade. Isso é muito grave, porque a gente precisa buscar sermos pessoas que têm um olhar atento para o outro. Isso é nos tornarmos humanos. Buscarmos a decência das leis morais, se preocupar com a nossa evolução para que possamos, pelo exemplo, no lar, com a família, podemos elevar a nossa luz para aqueles que caminham conosco, para que eles possam também serem inspirados a esse caminho. E quando a gente desvia desse caminho e vai para um lugar já mais escuro, oposto à luz, um caminho que não é de verdade, é de ilusão, a gente se perde. E perde a nossa missão e perde a nossa encarnação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que se mostram suscetíveis a receber o concurso. Bom, para quem que o Evangelho fala? Para os corações suscetíveis a receber esse convite de perceber as lições do Evangelho que o Cristo nos ensinou para o nosso crescimento espiritual. Então, é urgente que isso aconteça, para que ele deixe essa mensagem para pessoas, espíritos, que possam ouvir, que possam ver essas mensagens e tomar para si essa responsabilidade. O que acontece? Se nós não estamos evoluindo nela, né, isso não está tocando o nosso coração, nós aqui no mundo de provas e expiações vamos aqui permanecer, porque a gente não evolui. Então os nossos corações, eles ainda não serão maduros para essa mensagem. É preciso que a gente possa amadurecer o nosso espírito, o nosso coração, para que a gente tenha assim como direção o nosso crescimento espiritual, ficar atento às mensagens, os ensinamentos do Evangelho. Se a gente demorar com isso, venha o processo de dor, que é um processo de educação. É mais difícil, mas todos vão um dia ser tocados pelo Evangelho, ser tocados por Jesus, porque nós fomos criados para evoluir. A questão é que isso é urgente. Por que a gente vai ficar mais uma encarnação perdida? O momento é agora. Os pais do mundo admitidos às Assembleias de Jesus precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste, a responsabilidade da família, da paternidade, da maternidade. E grandeza, né?
tem que ser uma missão com muito amor, a gente tem que honrar essa missão. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender os desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Aqui ele fala assim, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial. É o lar. Uma casa é telha, paredes, janelas, móveis. Um lar é um ambiente de acolhimento, onde você entra e a paz, o acolhimento desse lar te abraça. É um ambiente de crescimento espiritual, de bom convívio, de vida em abundância. E os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando cooperação amorosa e eficiente. Amorosa e eficiente. Então é preciso sim que esse lar tenha amor. E que seja sempre com constância, com a prática constante desse amor, até que a gente tenha bons resultados, eficiência na ação. Esses bons resultados voltam para a gente. Como é bom você viver num ambiente harmonioso, num lar. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. Então, ter essa missão não é fácil. Às vezes, algumas mães são apenas parideiras. Através delas, esses filhos e filhas vão chegar em lar adotivos, onde eles, de fato, têm o CEP certo, o endereço certo. É sempre difícil, educar, mas educar é um ato de amor. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Então muitas vezes a gente erra na mão, os pais, as mães, querendo proteger demais e não permite as frustrações. Como é que cresce? Como é que se torna adulto sem viver as frustrações do mundo? E por outro lado, famílias muito rigorosas, não permite que os filhos possam ter o pertencimento do lar e fora dele na sociedade, que eles possam se sentir validados, que eles possam se sentir seguros na sua utilidade, então não se sentem merecedores. Por isso é importante o processo de educação ser um processo de equilíbrio. E esse equilíbrio ele é basilar quando a gente tem como sustentação essa missão divina, o Evangelho, quando a gente tem sempre essa luz de Jesus neste ambiente. Essa é a mensagem para hoje. Muito obrigado.